Boa tarde, queridos alunos do sexto ano. A gente iniciando mais uma semana, depois de um final de semana prolongado, né, com o feriadão. Espero que vocês estejam se divertindo, estejam em casa. Pessoal, o que a gente vê ainda é muita gente, né, achando que esse vírus, esse coronavírus acabou. Ele não acabou ainda. Por favor, se protejam, fiquem em casa, quem puder, fique em casa, certo? Ainda não é hora da gente se arriscar tanto, certo? Espero que vocês tenham ficado em casa, espero que vocês estejam com saúde, o que é mais importante, curtindo a família de vocês, assistir um bom filme no final de semana, ajudar a mamãe a fazer alguma tarefa de casa. Com isso, vocês só têm a ganhar. Então, pessoal, hoje nós vamos fazer na página 87 do nosso módulo 3, desculpa, página 87 do nosso módulo 3. Nós vamos fazer a leitura 2. Leitura 2. Abra o livro na página 87. Página 87. Abriram? Página 87, leitura 2. Então, lá em cima tem leitura 2. Alguns filmes podem despertar diversos sentimentos nas pessoas, como alegria, tristeza, emoção ou medo. Nesta sessão, você vai fazer a leitura de uma capa de um DVD. Acho que muita gente conhece, né? A capa desse DVD, desse filme, conhece esse filme. A que tipo de filme você mais gosta de assistir? Tem gente, pessoal, que adora assistir filme de terror. Tem gente que adora romance, né? Tem gente que adora, como eu, adora filmes de ficção científica, né? Então, as pessoas têm gostos diferentes. Então, observe a capa abaixo. Observe a capa abaixo. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo a capa do filme A Noiva Cadáver. A Noiva Cadáver, né, tem como atores principais Johnny Depp e Helena Bonham Carter, de Tim Burton. Essa história, A Noiva Cadáver, é de Tim Burton. O que diz aqui embaixo? Delicado, divertido e emocionante. Para quem já assistiu essa Noiva Cadáver, eu tive a oportunidade de assistir há alguns dias atrás. Ele é uma história de terror, mas é uma história de terror onde tem uma certa ironia, onde tem um certo tom de humor, certo? Então, A Noiva Cadáver, de Tim Burton. Capa, isso aqui é a capa do DVD A Noiva Cadáver, de Tim Burton, que ele é de 2005, e esse filme ele tem 77 minutos. Observem a capa. Observem a capa do filme A Noiva Cadáver. A Noiva Cadáver. Por que diz que é a noiva cadáver? O que é um cadáver? É um defunto, né? Um falecido. Então, a noiva, que é um cadáver. Lá na página 88, o que mais chamou a sua atenção na capa do DVD A Noiva Cadáver? O que foi que chamou mais atenção em vocês nessa capa? Foi as cores? Foi a frase que caracteriza o filme? Foi o fato dela ser noiva e ser cadáver? Foi esse dinossauro aqui que já era um esqueleto? Foi o olhar não muito apaixonado do casal? Então, para cada pessoa chamou a atenção um fato diferente.
2. Que sensação a imagem que compõe a capa causou em você? Em sua opinião, por que isso acontece? Causou algum tipo de medo? Por quê? Porque ela é uma personagem cadáver? Pelo esqueleto de um dinossauro, ou parece com um cachorro, alguma coisa assim, e pelas cores escuras, o que dá a impressão de algo sombrio, né? Essas cores escuras na capa dá a impressão de algo sombrio e misterioso. Então, o que mais chamou a atenção de vocês nessa capa desse DVD, desse filme, A Noiva Cadáver? Então, nós vamos fazer agora a questão 1 e a questão 2. A questão 1 e a questão 2. Ah, outra coisa também. Voltando para o nosso antigo conteúdo que a gente já viu e que a gente já está ciente, né? Esse tipo de texto, ele é composto por linguagem verbal, né? Que é onde tem o tema e onde tem a frase que caracteriza o filme, e pela linguagem não verbal, ou seja, onde se está vendo aqui, né, um ambiente escuro, com dois personagens segurando um na mão do outro, sendo que uma, né, ela é só um esqueleto, vejam os braços, né? Sendo que tem a lua atrás do casal, um ambiente mais escuro, certo? Então, na questão 1, assinale a alternativa que corresponde ao gênero do filme apresentado na capa. É uma ação, comédia, ficção ou animação? É um filme de ação? É um filme de comédia? É um filme de ficção? Ou um filme de animação? O que vocês acham? Pessoal, aqui é um filme de animação. É um filme de animação. Por quê? Porque com desenhos animados. Segunda questão. Qual é o tema desse filme? O tema não é a mesma coisa do título, certo? O tema é de que ele trata. De que o filme trata? Trata de quê? Vamos lá? Respondendo à segunda questão. Segunda questão. Qual é o tema desse filme? Ou seja, de que se trata esse filme? Respondam. A noiva, a gente pode ver aqui pela linguagem também não verbal na capa, né? A noiva cadáver, um casal segurando um na mão do outro, sendo que uma está vestida de noivo. Então, qual é o tema desse filme? É um romance, né, gente? É um romance. Porque a gente está vendo um casal de mãos dadas ao luar. Um casal de mãos dadas ao luar. Não é isso? Terceira questão. A capa do DVD é composta por linguagem mista, ou seja, apresenta linguagem verbal e linguagem não verbal. Qual a linguagem que predomina nessa capa? Justifique sua resposta. Eu já falei para vocês. Qual o tipo de linguagem que predomina nessa capa? Aí você vai justificar o porquê dessa linguagem predominar nessa capa.
Pessoal, nós temos claramente na questão 3 a linguagem. Olha, qual o tipo de linguagem que predomina? A gente sabe que a linguagem da capa é composta por uma linguagem mista, né? Mas eu quero saber qual o tipo de linguagem que predomina, ou seja, que mais tem na capa. Nós temos a linguagem não verbal. Não verbal, pois a imagem compõe grande parte da capa, enquanto os textos escritos ocupam um espaço menor. Linguagem não verbal, pois a imagem compõe grande parte da capa, vírgula, enquanto os textos escritos ocupam um espaço bem menor. Enquanto os textos escritos ocupam um espaço bem menor. Enquanto o texto escrito ocupa um espaço bem menor. Certo? Na quarta questão, observe as imagens apresentadas na capa do DVD. A. Quem são os personagens principais desse filme? B. Quais são as cores que predominam nessa capa? Por que essas cores foram utilizadas? C. Os personagens estão sob um arco de espinhos. O que esse arco está representando nessa imagem? D. No plano de fundo da capa aparece a lua cheia. O que essa imagem representa em filmes como esse? Então agora vocês vão responder a questão 4, A, B, C, D. Questão 4, A, B, C, D. Questão 4, A, B, C, D. Então, pessoal, olha. Na questão 4, observe as imagens apresentadas na capa do DVD. Voltem novamente à página 87 e verifiquem as imagens na capa do DVD. A. Quem são os personagens principais desse filme? Quem são os personagens principais desse filme? É o casal de noivos, né, gente? O casal de noivos. O casal de noivos. Letra B. Quais são as cores que predominam nessa capa? Por que essas cores foram utilizadas?
Quais são as cores que predominam nessa capa? Por que essas cores foram utilizadas? Cores escuras, né? A gente pode ver lá que tudo é muito escuro, né? Cores escuras, preto, azul escuro e cinza. Preto, azul escuro e cinza foram usadas para representar uma situação obscura ou assustadora. Foram usadas para representar uma situação assustadora. Foram usadas para representar uma situação assustadora. Foram usadas para representar uma situação assustadora, na letra B. Letra C. Os personagens estão sobre um arco de espinhos. O que esse arco está representando nessa imagem? Pessoal, olha, vamos só voltar aqui de novo. Os personagens estão sobre um arco de espinhos, né? Olha aqui. Tá vendo? Um arco de espinhos, né? O que esse arco está representando nessa imagem? O que esse arco está representando nessa imagem? O altar da cerimônia de casamento, né, gente? O altar da cerimônia de casamento. Vírgula. Pois geralmente são utilizados arcos de flores em cerimônia desse tipo. Além disso, o casal está posicionado como se estivesse se casando. Então, provavelmente, o altar de uma cerimônia de casamento, vírgula, pois geralmente são utilizados arcos de flores em cerimônias desse tipo. Além disso, o casal está posicionado como se estivesse se casando. Além disso, o casal está posicionado como se estivesse se casando. Letra B. No plano de fundo da capa aparece a lua cheia. O que essa imagem representa em filmes como esse? No plano de fundo aparece a lua cheia. O que essa imagem representa em filmes como esse? O período, né, que pode ser a noite, e representa algo sombrio. Porque geralmente, né, gente, em filmes de terror, geralmente se passa, né, toda essa ambientação à noite para causar suspense, coisas assustadoras que costumam acontecer durante a noite de lua cheia, né? Então essa lua ela é relacionada à história do lobisomem, pois é na noite de lua cheia que acontece a transformação do homem em lobisomem. Então, o que essa imagem representa em filmes como esse? O período do dia em que se passa a história, vírgula, representando algo sombrio e obscuro. Representando algo sombrio e obscuro. Representando algo sombrio e obscuro. Lá na página 89, quinta. Agora reveja os demais elementos que compõem a capa e responda às questões a seguir. A. Qual é o título do filme? Título, agora é título, viu, gente? Não é tema. Tema a gente já viu que o filme é um romance, né? O título são aquelas letras bem grandes que aparecem caracterizando o filme. B. Quem é o diretor desse filme? C. Quem são os atores que dublaram as vozes dos personagens que aparecem na capa? D. Na capa, além do título e dos nomes dos atores que dublam os personagens, aparece uma frase do jornal O Dia. Que frase é essa? Com que função essa frase foi inserida na capa? Agora vocês vão responder somente a quinta questão. A, B, C, D e a D tem duas perguntas. Vamos lá.
somente a quinta questão. A, B, C, D, somente a quinta questão, tá? Somente a quinta questão. Então, pessoal, olha, na quinta questão, letra A. Agora reveja os demais elementos que compõem a capa e responda às questões a seguir. Letra A. Qual é o título do filme? Qual é o título do filme? A Noiva, Cadáver. A Noiva, Cadáver. B. Quem é o diretor desse filme? Quem é o diretor desse filme? Tim Burton. Tim Burton. C. Quem são os atores que dublaram as vozes dos personagens que aparecem na capa? Pessoal, olha, a gente vê... Deixa eu só voltar aqui de novo. Olha. A gente vê que nome aqui em cima. John Depp, Helena Bonham Carter, né? Então, esses são os atores que dublaram as vozes dos personagens que aparecem na capa. É o John Depp e a Helena Bonham Carter. John Depp, Helena Bonham Carter. Letra D. Na capa, além do título e dos nomes dos atores que dublam os personagens, aparece uma frase do jornal O Dia. Que frase é essa? A gente vê lá embaixo, pessoal. Diz assim, ó. Delicado, divertido e emocionante. Delicado, divertido e emocionante. Com que função essa frase foi inserida na capa? Com que função essa frase foi inserida na capa? Instigar o leitor a assistir o filme. Instigar o leitor a assistir o filme. Instigar o leitor a assistir o filme. Sexta questão.
Veja outras capas de DVD a seguir. A primeira aqui, capa do DVD da Matilda, de Danny DeVito, de 1996, com 98 minutos. Segunda, capa do DVD Frank Wayne, de Tim Burton também, né? 2012, 87 minutos. E a terceira imagem, O Menino no Espelho, capa do DVD O Menino no Espelho, de Guilherme Fiuza Zenha, 2014, 78 minutos. Qual desses filmes pertence ao mesmo gênero do filme A Noiva Cadáver? Qual desses filmes, pessoal, que pertence ao mesmo gênero da Noiva Cadáver? E na letra B, além de serem do mesmo gênero, há outras semelhanças entre eles. Quais são elas? Então, vocês vão responder a sexta questão, letra A e letra B. Letra A e letra B. Vamos lá, letra A e letra B da sexta questão. Vocês vão responder somente a sexta questão, letra A e B. Então, pessoal, olha. Na sexta, vejam outras capas de DVD a seguir. Letra A. Qual desses filmes pertence ao mesmo gênero do filme A Noiva Cadáver? Percebemos claramente que é esse segundo filme, que é o filme Frank Wayne, pois também ele é uma animação. O que é uma animação? Desenho animado, né? Pois também ele é uma animação. Letra B. Além de serem do mesmo gênero, há outras semelhanças entre eles. Quais são elas? Quais são as outras semelhanças entre esse filme da Frank Wayne e da Noiva Cadáver? Olha, o mesmo tipo de personagem, né? Veja, mesmo tipo de personagem. As cores são bem parecidas. E além de serem dirigidos pela mesma pessoa, que foi o Tim Burton. Então, o mesmo tipo de personagem, as cores do filme são parecidas e foram dirigidos também pela mesma pessoa, que foi o diretor Tim Burton.
Olha, Tim Burton, certo? Lá na página 90, agora, leia a quarta capa do DVD A Noiva Cadáver. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho a letra. Leia a quarta capa do DVD A Noiva Cadáver. A lógica não podia ser mais transparente. Um filme não é bom porque adota essa ou aquela técnica, mas porque foi bem feito. A Noiva Cadáver, de Tim Burton, A Fantástica Fábrica de Chocolate, 2005, carrega na tradição dark e romântica do mesmo realizador de Eduardo Mãos de Tesoura e O Estranho Mundo de Jack. Ambientado em uma vila europeia do século XIX, este longa-metragem de animação conta a história de Victor, que é dublado por John Depp, um jovem varrido para o mundo e casado com uma misteriosa noiva cadáver, dublada por Helena Bonham Carter, enquanto sua verdadeira noiva, Victoria, dublada por Emily Watson, aguarda por ele, sem esperanças no mundo dos vivos. Entretanto, quando a vida na terra dos mortos revela ser um pouco mais colorida do que todos imaginavam, Victor aprende que não existe nada nesse mundo, ou no próximo, que pode mantê-lo longe de seu único e verdadeiro amor. O filme é um conto de otimismo, romance e uma vida após a morte. Bem, viva! E contada no estilo clássico e inconfundível de Tim Burton, certo? Então, temos informações especiais, as informações especiais, né? Onde ele vai ser veiculado, certo? Tipo de produção. Então, tudo isso nós vemos na capa do DVD A Noiva Cadáver. A quarta capa do DVD, certo? Então, na quarta capa do DVD A Noiva Cadáver, de Tim Burton, 2005, 77 minutos. Identifique na sinopse da quarta capa, acima, e contorne-a. Identifique a sinopse da quarta capa, né? E contorne. O que é a sinopse, pessoal? A sinopse nada mais é do que esse texto aqui, onde o autor vai apresentar a sua obra. Então, é todo esse texto aqui, vocês vão circular, porque isso aqui é a sinopse. A sinopse é um texto que apresenta uma obra. Tanto faz ser um filme, quanto um livro, certo? Na letra B. Além da sinopse, que outros elementos são apresentados nessa quarta capa? Além da sinopse, que outros elementos são apresentados nessa quarta capa? A classificação etária, né? Quantos anos a pessoa pode assistir? Olha, classificação indicativa. A representação de uma cena, que a gente viu lá em cima, né? Informações sobre a produtora, sobre o áudio e o tempo de duração. Então, são informações que a gente vai encontrar na contracapa ou na terceira ou na quarta capa do filme. Letra C. Com que objetivo esses elementos são apresentados? Com que objetivo todos esses elementos são apresentados? Chamar a atenção do leitor quanto à história. Chamar a atenção do leitor quanto à história. Chamar a atenção do leitor quanto à história. Então, nós vimos agora a capa de um DVD. Então, a capa de DVD tem como objetivo despertar a curiosidade do leitor, a fim de que ele se interesse pelo seu conteúdo. Ela é composta por linguagem mista, ou seja, imagens e palavras, ou seja, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Geralmente apresenta a seguinte estrutura: o título do filme em destaque, o nome do diretor, nome dos atores protagonistas e uma imagem do ambiente ou dos personagens principais. Então, tudo isso aqui contém na capa de um DVD.
certo? Lá na página 91, nós temos uma nova leitura. Nesse capítulo, você lê um conto de suspense e uma capa de DVD de filme de terror. Você já se perguntou por que nós sentimos medo? Pessoal, todo mundo sente medo. Será que o medo tem alguma outra função, além de aterrorizar as pessoas? Leia o texto a seguir e entenda um pouco sobre o assunto, certo? Esse texto aqui é muito importante para a nossa leitura, certo, gente? Para que serve o medo? O medo é um sentimento comum, praticamente todas as pessoas têm medo de alguma coisa, e isso é bom. Sabe por quê? Porque se trata de um sentimento que ajuda a garantir uma sobrevivência e nos motiva no dia a dia. Esse sentimento é um reflexo do sistema nervoso animal. Não são apenas os seres humanos que sentem medo, em que o corpo pode ter reações físicas e psicológicas diante de uma situação de perigo. Por exemplo, quando você está em uma montanha russa e seu coração começa a acelerar, o corpo começa a tremer e suas mãos ficam suadas. Você está tendo reações físicas ao medo. Tudo isso é causado por uma descarga de adrenalina que o seu cérebro libera em situações de estresse. E é exatamente pelo sentimento de alívio após o medo que algumas pessoas gostam tanto de esportes radicais. Existe também o medo que está presente apenas na nossa cabeça e não pode causar nenhum dano físico, como de falar em público ou de que as pessoas vão pensar sobre nós. Apesar do desconforto que ele pode causar, esse sentimento é muito importante, pois assegura a nossa sobrevivência, além de ser uma ferramenta importante na evolução humana. E por que isso? Primeiro, porque o medo garante que não vamos nos arriscar em situações absurdas. Às vezes acontece, tem gosto para tudo, como ir nadar no mar em uma noite de tempestade ou então pular de um penhasco sem nenhum tipo de proteção. Isso porque temos medo da dor que isso pode causar ou medo de morrer, por exemplo. Segundo, porque o motivo nos motiva a buscar novas formas de proteção, como é o caso dos capacetes e dos airbags de carros, desenvolvendo a tecnologia. Sem o medo, não existiria segurança, pois as pessoas não estariam preocupadas em seguir regras, já que não teriam temor de ser punidas ou das consequências de seus atos. Apesar dos muitos contratempos que a sensação de medo pode causar, é um sentimento que proporciona muitos benefícios. Se pararmos para pensar, não ter medo de nada é que deveria ter medo. Então, pessoal, o medo, ele é um sentimento muito comum ao ser humano, certo? Muito comum. E que é normal todo mundo ter medo. Agora, o medo em excesso, né? Em excesso, o medo de tudo, né? É que causa medo, certo? É que já não é algo saudável. Então, na página 92, o que você achou da explicação apresentada no texto sobre a razão pela qual sentimos medo? Então, pessoal, por que a gente sente medo? Porque o medo ele é um sentimento comum do ser humano, certo? E que o medo, ele é normal de você sentir medo. Se você não tiver medo, aí é que é algo preocupante. Agora, o medo em excesso, o medo de tudo é que causa preocupação. A segunda, para que serve o medo? É um texto expositivo. Qual é o objetivo desse gênero? Você vai dizer na letra A, B e C. Vocês vão responder agora essas três questões. A, B e C. Para que serve o medo? É um texto expositivo. A. Qual é o objetivo desse gênero? B. Quem é o público-alvo desse texto? C. Qual é a conclusão apresentada no texto sobre a importância desse sentimento para os seres humanos? Respondam agora somente a segunda questão, letra A, B e C. A, B e C.
A, B e C da segunda questão. A, B e C da segunda questão. A. Qual o objetivo desse gênero, pessoal? Qual o objetivo desse gênero? Apresentar informações sobre um determinado assunto, ou seja, um artigo expositivo, ele vai apresentar informações sobre um determinado assunto. B. Quem é o público-alvo desse texto? Qualquer pessoa que se interesse no tema medo e suas consequências para os seres humanos. Qualquer pessoa que se interesse pelo tema medo e suas consequências para os seres humanos. C. Qual é a conclusão apresentada no texto sobre a importância desse sentimento para os seres humanos? O medo é um sentimento importante, né, gente? O medo é um sentimento importante, tanto para a sobrevivência das pessoas, quanto para a evolução da humanidade, por proporcionar novas tecnologias. Por proporcionar novas tecnologias. Terceira questão. Qual a relação desse texto com o texto de suspense da Teresa Bicuda e a capa do DVD A Noiva Cadáver, lidas nesse capítulo? Nós lemos primeiro o conto da Teresa Bicuda, né? E depois nós lemos a capa do DVD A Noiva Cadáver. Qual a relação desses dois textos, pessoal? Qual a relação desses dois textos? Eles abordam o medo, né, gente? Eles abordam o medo. Pessoal, o medo, né? Ele pode ajudar a gente a evitar certas situações de perigo, né? Mas se essa situação se tornar muito frequente, a ponto de atrapalhar o sono, a ponto de atrapalhar as amizades, né? É preciso conversar com um adulto para que seja encontrada uma solução para resolver o problema, como eu falei para vocês. Porque o medo em excesso, ele não faz bem. Quarta questão. No conto Teresa Bicuda, o personagem João Fonseca passou 3 dias de cama por ter ido até o local onde a mulher fora enterrada. Como o medo poderia evitar que esse personagem se machucasse? Respondam a quarta questão. Respondam logo a quarta e a quinta questão, tá, gente? Quarta e a quinta questão. Quarta e a quinta questão. Quarta e a quinta questão. Quarta e quinta questão. Quarta. No conto Teresa Bicuda, o personagem João Fonseca passou 3 dias de cama por ter ido até o local onde a mulher fora enterrada. Como o medo poderia evitar que esse personagem se machucasse? Olha, se ele tivesse medo, ele teria evitado ir ao lugar que, de acordo com quem contou a história, era perigoso, porque as árvores estavam rodeadas de caixas de marimbondos e abelhas. Então, se ele tivesse medo, teria evitado de ir ao lugar que, de acordo com quem contou a história, era perigoso, porque as árvores estavam rodeadas de caixas de marimbondos e abelhas. Quinta questão.
Relacione as colunas abaixo de acordo com a função de cada um dos textos apresentados nesse capítulo. A. Teresa Bicuda. B. Para que serve o medo? C. Capa do DVD A Noiva Cadáver. Então, vocês vão relacionar. Trata-se de um texto que apresenta ao leitor informações sobre as sensações do medo. Nós vemos isso no texto Para que serve o medo. Trata-se de um texto que apresenta informações de um filme para instigar o leitor a assistir a ele. Vemos que a letra C. Capa do DVD A Noiva Cadáver. Trata-se de um texto narrativo cujo objetivo é divertir os leitores. A. É o texto da Teresa Bicuda. Então vai ficar B, C, A. B, C, A. Finalizando aqui, nós vamos fazer um resumo. Nesse capítulo, você lê um conto popular, que foi a Teresa Bicuda, né? Uma capa de DVD, que foi A Noiva Cadáver. Estudou a tonicidade das sílabas, né? Chegou o momento de rever esses conceitos. Agora vocês vão fazer, junto comigo, essa atividade para a gente fazer uma revisão de todos os conteúdos que nós vimos nessa unidade. Não acabou ainda. Para terminar, nós vamos terminar essa unidade na nossa próxima aula. Depois, pessoal, nós vamos fazer revisões na nossa gramática. Revisões na nossa gramática. Pessoal, antes da gente começar a fazer essa tarefa aqui, eu vou dizer uma coisa para vocês. Na próxima semana, deixa eu ver, hoje é 8, 9, 10. Dia 15, certo? Dia 15, que é na próxima terça-feira, nós vamos fazer uma avaliação parcial dos conteúdos que eu vou colocar para vocês na plataforma, tá bom? Uma avaliação parcial de português. De antemão, né? Vai cair os pronomes, a classificação dos pronomes, né? A flexão dos pronomes. Vai cair também a tonicidade das sílabas, certo? Oxítono, paroxítono, proparoxítono, certo? Monossílabos átonos e monossílabos tônicos. Tudo que a gente já viu nesse capítulo, tá bom? Então, o conto popular, eu tô dizendo isso para vocês, vai ser dia 15, mas eu vou detalhar bem direitinho para vocês na plataforma o que vocês vão estudar, certo? O conto popular é um texto narrativo transmitido de geração em geração, que geralmente apresenta, conto popular, crenças e costumes do povo que o criou. Sua finalidade é divertir o leitor ao narrar acontecimentos curiosos e trazer reflexões e ensinamentos sobre situações do dia a dia. Nessas narrativas, o tempo e o espaço, quando ocorreu, né, e onde ocorreu, geralmente são imprecisos. E o narrador é observador. Geralmente no conto popular, o narrador é observador. Por ser de tradição popular, não costuma ter autoria. O conto popular geralmente não tem uma pessoa que o escreveu, porque ele tem uma tradição popular e ele vem sendo passado de geração em geração. Nós vimos também a capa de DVD. Ela tem como objetivo despertar a curiosidade do leitor, a fim de que se interesse pelo seu conteúdo. Ela é composta de linguagem mista, ou seja, a união da linguagem verbal com a linguagem não verbal, certo? Ou seja, imagens e palavras. Geralmente apresenta a seguinte estrutura: título do filme, em destaque, nome do diretor e dos atores protagonistas e a imagem dos personagens principais. A sílaba pronunciada com mais intensidade em uma palavra
é chamada de sílaba tônica, que pode ser acentuada graficamente ou não. Já as sílabas pronunciadas com menos intensidade são chamadas de sílabas átonas. Sílabas átonas. As palavras compostas por uma única sílaba são chamadas de monossílabos. Monossílabos. Eles podem ser classificados como tônicos ou átonos. Tônicos ou átonos, dependendo da intensidade da sua pronúncia. Quando a última sílaba é tônica, a palavra é classificada como oxítona. Quando a tônica está na penúltima sílaba, a palavra é classificada como paroxítona. E quando ela está quando está na antepenúltima sílaba, a palavra é classificada como proparoxítona, certo? Então, pessoal, desse modo, nós finalizamos o nosso módulo 3. Nós temos ainda uma atividade para finalizar o módulo, né, de uma maneira bem geral, que nós vamos ver na quinta-feira, para que a partir de sexta a gente comece a ver a nossa gramática. Então, nossa aula de hoje foi só. Fiquem com Deus. Que Deus proteja cada um de nós e nossas famílias. Tchau, tchau.